Bom dia, hoje nós estamos aqui na nossa terceira manhã do Seminário de Comércio Internacional do IBRAC, o 21º, e dando sequência a essas duas últimas manhãs, tivemos excelentes painéis com discussões aprofundadas sobre diferentes temas do comércio internacional. E hoje, nossa última manhã, não poderia ser diferente. Nós teremos um painel que logo já passo a palavra ao moderador, e em seguida do painel nós vamos ter o anúncio dos ganhadores do Prêmio IBRAC, segunda edição do Prêmio IBRAC de Comércio Internacional. Com isso, eu passo então a palavra ao moderador do painel, que tratará de acordos internacionais envolvendo o CARF. Dr. Mauro Berenholk, você tem a palavra, a liderança para esse painel. Obrigado, René. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer em nome de IBRAC a todos os nossos ouvintes. Também gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes, que gentilmente aceitaram o convite para participar desse painel, que irá tratar dos acordos internacionais de comércio no CARF. Agradeço ainda a todos os envolvidos na organização desse seminário pelo IBRAC. Esse painel, que é o último do seminário, e como dizem os americanos, last but not least, ele traz um tema que acho que é quase que inédito dentre os seminários promovidos pelo IBRAC. A ideia desse painel é trazer um maior conhecimento a todos a respeito de um importantíssimo foro de disputas entre o governo federal e os vários operadores de comércio internacional, envolvendo os mais diversos acordos internacionais de comércio. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ele é um tribunal administrativo de segunda e terceira instância vinculado ao Ministério da Economia. Os processos que chegam ao CARF, normalmente, são decorrentes da lavratura de autos de infração pela Receita Federal, para exigência de pagamento de tributos, penalidades, inclusive aduaneiras, também direitos antidumping, dentre outros. O CARF ele tem duas características que são bastante marcantes. A primeira delas é que é um órgão paritário, onde temos um mesmo número de representantes indicado pelos contribuintes e pelo governo federal, Receita Federal. E acho que a outra característica é que ele é um órgão reconhecidamente técnico em suas decisões. A título exemplificativo, o CARF ele julga processos envolvendo os mais diversos acordos de comércio internacional. Como exemplo, temos o GATT, o Acordo de Valoração Aduaneira, o tema da classificação fiscal de mercadorias, que será objeto de um dos painéis hoje, que é fruto também de uma convenção internacional, da qual o Brasil é membro, o Acordo Antidumping, o Acordo de Facilitação de Comércio, o Acordo de Regras de Origem, o Acordo de Procedimentos de Licença de Importação, além do Mercosul e da ALAD. Em razão da variedade de temas de comércio internacional tratados pelo CARF, da quantidade de casos e também dos valores envolvidos nas disputas, eu acho que podemos afirmar, sem muita margem para erro, que o CARF é hoje o principal foro de solução de controvérsias em matéria de comércio internacional no Brasil. Os temas tratados no âmbito do CARF, eles envolvem esses acordos internacionais e são diversos. Portanto, como o nosso tempo hoje é curto, os painelistas eles conseguiram abordar apenas uma pequena amostra de como estão sendo aplicados esses acordos no âmbito do CARF. Sem me estender mais na introdução desse painel, eu gostaria de passar a palavra para a conselheira Fernanda Cotsias. Ela é doutora em Direito Comércio Internacional pela PUC São Paulo, com doutorado sanduíche na Georgetown University. Ela é conselheira titular representante dos contribuintes no CARF, professora de pós-graduação e advogada licenciada especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Internacional. Ela irá tratar dos casos envolvendo o acordo antidumping.
tema bastante relevante no dia a dia de trabalho de vários dos associados do IBRAC. Fernanda, você tem a palavra. Bom dia, Mauro. Bom dia, Renê. Bom dia aos meus colegas de mesa. Queria iniciar agradecendo o convite, que me deixa muito feliz, porque como, né, advogada de carreira, o IBRAC sempre fez parte da minha agenda, né, era aquela semana do ano que a gente sempre esperou, e tive a oportunidade, inclusive, de auxiliar na organização de em um dos anos, na gestão do Francisco. Então, enfim, sempre foi um evento que foi muito importante e relevante na minha trajetória. E também porque eu estou dividindo a mesa com pessoas que eu gosto, conheço muito bem e que tenho sempre a oportunidade de discutir esses temas. Então, a gente concorda, discorda, mas o fato é que a gente troca muita ideia e isso é muito bom. Não só fazer isso no âmbito privado, mas também, né, externar isso nesse tipo de evento. Eu escolhi falar sobre o acordo antidumping justamente por ser como você mesmo mencionou, um dos critérios que mais afeta a área de atuação dos membros do IBRAC. Mas eu só queria começar com uma pequena introdução de que eu sou originalmente de Florianópolis e eu fui para São Paulo, enfim, trabalhei em escritório grande, fiquei bastante tempo em São Paulo antes de ir para o CARF, e como advogada, eu sentia que tinha muita resistência entre o que é comércio internacional e o que é comércio exterior. E a maior parte dos escritórios grandes fazem a parte de comércio internacional, mas quando chega na parte do comércio exterior, que na minha visão nada mais é do que a aplicação desse comércio internacional pelas autoridades nacionais dentro de um contexto de criação de regras a partir desses limites que são estabelecidos internacionalmente, por ter uma interferência da Receita Federal, a maior parte dos especialistas diz, isso não é comigo, isso é com o pessoal do tributário, que é quem lida com a Receita Federal. E acho que isso talvez justifique o fato de, como você mencionou, esse tema nunca ter sido tratado dentro do IBRAC nos seminários, mas que também traz algumas repercussões práticas que eu gostaria de pincelar aqui, que são relevantes, né? Porque no final do dia, eu acho que os meus colegas vão concordar, nós gostaríamos de ter no CARF, nas defesas, nas sustentações, os especialistas em matéria de comércio internacional, porque isso faria muita diferença no que a gente vê hoje. Mas eu vou trazer isso contextualmente dentro da minha apresentação. Mas gostaria de fazer rapidamente esse comentário. Todos veem o meu slide direitinho? Então, vamos lá. Como eu sou a primeira, eu trouxe aqui o recorte do regulamento do CARF, que fala, o regimento interno do CARF, que fala sobre as competências, né? O CARF, para quem não conhece muito bem, ele é formado por 3 seções, que são temáticas, e dentro dessas seções, onde nós temos as competências, nós temos turmas que vão julgar as matérias relacionadas a cada uma dessas temáticas que são divididas, né? O foco da primeira sessão é voltado para a parte de imposto de renda, principalmente, mas não só. Segunda sessão, a parte previdenciária. E a terceira sessão, que é a qual todos nós podemos dizer fazemos parte, ela é o que sobrou. Ela é um mix de muita coisa. Então, a gente tem toda a parte de tributos indiretos, IPI, PIS, COFINS, até IOF, etc. E nós temos a parte voltada para comércio internacional, que aí que foi o que eu estou destacando aqui no meu slide, né? Então, imposto de importação, imposto de exportação, todas as contribuições, taxas e infrações relacionadas à importação e exportação, classificação fiscal, toda a parte de redução e benefícios, enfim, toda a parte das declarações relacionadas à importação e exportação, valor aduaneiro, que também vai ser alvo de uma fala, bagagem, penalidade por descumprimento, não só das obrigações principais, mas acessórias, e, por fim, né, não no inciso, mas no parágrafo único, nós temos a questão do direito antidumping, né, que fala aqui no parágrafo único do artigo 4º do anexo 2º do regulamento interno do CARF, que cabe ainda à terceira seção processar e julgar recursos de ofício, né, que são aqueles propostos pela Fazenda, e voluntários,
da decisão de primeira instância relativa aos lançamentos decorrentes do descumprimento de normas antidumping ou medidas compensatórias. E é sobre isso que eu vou falar. Por que falar só sobre antidumping e não sobre medidas compensatórias? A verdade é que, avaliando a jurisprudência do CARF, a parte de medida compensatória é irrisória, né? Nós temos pouquíssimos acordos. Então, na verdade, ainda que muito do que eu vou falar para vocês hoje se aplique tanto antidumping quanto medida compensatória, eu não tenho muito conteúdo de medida compensatória em termos de precedente para trazer, para mostrar, digamos assim, a atuação do CARF nesse sentido. Então, eu preferi ficar dentro da questão do antidumping, enfim, por ser muito mais relevante. E acho também que a questão da medida compensatória ser menos relevante em termos de número de casos julgados tem a ver com o fato de que o Brasil se utiliza menos de medida compensatória com relação ao antidumping, né? Então, no final, o que chega ao CARF reflete a realidade do próprio mercado. E, bom, para falar da aplicação das medidas antidumping e da discussão dentro do CARF, nós precisamos trazer o decreto antidumping, que é um decreto que vocês conhecem muito bem, né? Decreto 8058 de 2013, que fala que, né, artigos bastante esquecidos por quem atua nas investigações antidumping, né, que fala sobre os procedimentos de recolhimento que ficam a cargo da Secretaria da Receita Federal e também a questão de restituição, seja de direitos provisórios, seja de direitos definitivos, né, dependendo do caso, quando for comprovado que estava fora do escopo e etc. Então, na verdade, é o próprio decreto antidumping que já traz essa competência para a Receita. Além disso, temos aí o regulamento aduaneiro, que é o decreto 6.759 de 2009, que também vai falar da competência da Receita Federal para a restituição e para recolhimento desses direitos, e para falar que as exigências de ofício, né, ou seja, aquelas exigências que vão ser feitas, principalmente por meio de revisão aduaneira, depois do despacho, vão ser feitas via auto de infração. Né, e aí é que a gente pega o gancho para entrar dentro do âmbito do CARF, né? O CARF, como o próprio Mauro já adiantou, ele vai acabar julgando aqueles casos em que foi detectado que a exigência do recurso, da medida antidumping era devida posteriormente ao despacho e, portanto, vai ser lançado, né, dentro daqueles 5 anos para que o contribuinte tenha o direito de se manifestar e, caso não se manifeste, ou caso, no final das contas, no final do processo, se verifique que, de fato, era devido, aí, então, se passa, né, para um título de dívida ativa e, assim, se realiza, de fato, a cobrança. E aí, falando um pouco sobre as principais matérias que o CARF já enfrentou e enfrenta em matéria de direitos antidumping, nós temos a questão da natureza jurídica dos direitos antidumping, das competências, né, até onde vai a competência da SESEX, CAMEX, e até onde começa a competência da Receita Federal. Esse eu considero o ponto mais sensível das discussões que chegam ao CARF, e, de forma geral, para pensar a aplicação de direitos antidumping, como se dá a restituição de direitos provisórios, o alcance do direito antidumping sobre outros regimes aduaneiros, né, onde há benefício para o importador. Esse tema é bastante interessante também, apesar de não abarcar um grande número de casos. E, por fim, qual é o prazo decadencial para lançamento, né? Até quando, depois, passado a importação, pode a Receita Federal detectar que esses direitos eram devidos e, portanto, realizar o lançamento para fins de cobrança, né? Com relação à natureza jurídica dos direitos antidumping, no início, se nós pegarmos acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes, que era o precursor do CARF, existia quase uma equiparação ao imposto de importação, como se o antidumping fosse um aditivo ao imposto de importação para fins tributários. Isso já foi bastante tempo superado, né, e a visão do CARF é de que o crédito é um crédito não tributário por destinação orçamentária diversa e que, portanto, não pode ser tratado como um mero tributo, né, a ser cobrado e devido à Receita Federal. Isso é bastante importante porque, inclusive, o fato da determinação do crédito vai ter impacto sobre o segundo ponto, que é a competência. E com relação à competência, é importante verificar que
é um tema muito sensível e que as decisões que, né, nós verificamos ainda não são unânimes. É possível verificar algumas decisões, como o caso aqui do acórdão que eu destaco, do 3401-008-760, que é um julgado, inclusive, da minha turma, e que eu vou trazer de novo depois para vocês, como um dos exemplos de precedentes. Esse caso não foi unânime, esse caso foi por maioria, e isso chama atenção para o fato de que realmente é difícil para o CARF interpretar até onde a Receita pode agir, né? Ou seja, como a Receita se comporta com relação à interpretação e definição do escopo da medida antidumping, né? Principalmente pelo fato de que a Receita Federal, por formação, por ser algo, né, por ser um terreno onde ela domina, ela foca muito em classificação fiscal. Enquanto quem atua, né, o processo de investigação do antidumping, ele está muito focado em descrição do escopo. A classificação fiscal, apesar dela ser utilizada, ela é um mero indicativo. Mas isso, dentro do CARF, dentro de uma visão muito voltada para a atuação da Receita Federal, isso foge à regra. Isso traz uma série de impactos e, muitas vezes, decisões que podem ser um pouco contraditórias, no sentido de até onde a Receita Federal pode ir na hora de interpretar esse escopo com base em classificação fiscal. E isso tem muitas implicações, eu vou trazer um precedente depois, porque é um ponto que eu realmente acho que vale a pena aprofundar. Outro tema, restituição de direitos provisórios, né, e aí se cabe diante da exclusão do produto da medida definitiva, e isso também é um ponto que não, o acórdão que eu me debrucei para avaliar essa questão de como o CARF interpreta, ele também não foi unânime, ou seja, ainda existe no CARF alguns conselheiros que entendem que o que foi arrecadado para fins de medida provisória morreu, né? Apesar do decreto antidumping falar o contrário. E aí, de novo, a necessidade de o CARF e da fiscalização, muito mais do que fixar entendimento com base nas normas aduaneiras e regulamento aduaneiro, se aprofundar dentro das regras do antidumping, né? Mais uma dificuldade, mais uma questão que pareceria simples, mas que não é pacífica na jurisprudência. Alcance do antidumping sobre outros regimes aduaneiros, isso é muito interessante. Existe muita dúvida e tentativa de dizer que, se aquele produto está sujeito a outros benefícios conferidos, inclusive em termos de imposto de importação, isso o isentaria do pagamento de direitos antidumping. O entendimento do CARF é que não. Seja em função dos benefícios da Zona Franca de Manaus, seja de regimes como o drawback, em que existe, de fato, essa suspensão e até isenção de imposto de importação, o direito antidumping vai continuar sendo devido nesses casos. E, portanto, vai impactar um público, né, contribuintes que vão muito além daqueles contribuintes que, de fato, são contribuintes do imposto de importação. E, por fim, questão do prazo decadencial de 5 anos, para lançamento, isso era uma controvérsia no passado, hoje em dia, até pelo fato do regulamento aduaneiro ser mais claro, já resta pacificado que o prazo para a Receita Federal avaliar qualquer incorreção, qualquer elisão e lançar o valor devido a título de direito antidumping é de 5 anos do registro da declaração de importação. Então, esses aqui são os principais temas que nós observamos no CARF. Com relação ao caso relevante, eu trouxe 2 casos aqui, né? Um da turma 3401, que é a minha turma, outro da turma 3402, que é a ex-turma do conselheiro Rodrigo Mineiro, né? A turma 3401 também era a turma do Trevisan, que infelizmente deixou a minha turma, ele era o presidente da minha turma, e foi uma grande perda, principalmente para esses assuntos aduaneiros de comércio internacional. E aqui, o interessante é que em ambos os casos, a questão é interpretação do escopo, né? Ou seja, o produto que teve o direito antidumping lançado, ele está dentro ou está fora do escopo da medida antidumping. Só que a forma como o caso foi conduzido foi oposta, né? No primeiro caso, se verificou o escopo e as características, independentemente de classificação, então não houve, de fato, uma discussão sobre classificação. E no segundo, que não é o caso do Crocs propriamente dito, mas de calçados impermeáveis, né? Então aqui pode ser um genérico, e aí, portanto, eu caí no assunto polêmico.
aqui foi feito, né, nesse segundo julgado, via classificação fiscal, né, e foi excluído aquilo que está das classificações fiscais que não estavam dentro do escopo e mantido as classificações que estavam dentro do escopo. No primeiro caso, o que me chamou a atenção foi um caso em que eu tive a oportunidade de redigir o voto vencedor. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse caso desde o seu início. Por quê? Porque aqui a gente está falando de direito antidumping sobre resina de grau óptico. E o que aconteceu nesse caso foi que a fiscalização, ao verificar a questão, já no despacho, ela entendeu que aquele produto poderia estar sujeito à medida antidumping, apesar do importador ter declarado que não estaria, e foi solicitado um laudo pericial, porque é um produto bastante específico, bastante técnico. O que acontece é que o fiscal, a forma como o fiscal instruiu o laudo pericial, ele não era, os quesitos e a forma com que o laudo foi direcionado, ele não conversava com a resolução que aplicou a medida antidumping. E aí a gente já tem um primeiro problema, né? O fiscal, com base nesse laudo, lavrou o auto de infração, né? Foi para a DRJ, que é o primeiro grau, que foi a impugnação foi julgada improcedente, chegou ao CARF. Quando chegou ao CARF e nós avaliamos o caso, o que ficou claro para mim é que o laudo, por mais que nós tenhamos uma tendência de utilizar laudos técnicos, porque, de fato, nós temos um perito, uma pessoa especializada, e que tem muito mais condição de avaliar as características da mercadoria do que nós, julgadores, né, da grande maioria que vem aí de formação jurídica, o que chamou atenção foi a questão de que o laudo ele não me permitia dialogar com a resolução que aplicou os direitos antidumping e que, portanto, né, falava das características. Além disso, esse era um produto que tinham vários tipos de produto dentro da medida. E o fiscal sequer apontou, né, o produto X seria, né, na descrição A, produto Y na descrição B, o que também tornava a questão mais difícil ainda. Então, no final, o relator propôs um entendimento. Eu fui em outra linha, me pautando muito mais pela competência da autoridade investigadora do escopo e não da autoridade, né, que venha a cobrar, ou seja, tirando um pouco desse poder da Receita Federal para me filiar, de fato, ao que foi estabelecido como escopo, e com isso, alguns produtos foram incluídos, de fato, dentro da medida, mas outros foram fora. Mas o que também chamou atenção, além dessa questão processual, digamos assim, foi o fato de que a defesa não era uma defesa técnica. A defesa era bastante complexa do ponto de vista, né, de comércio internacional, porque ficava muito claro que, apesar de ser um escritório conhecido e que tem, né, um corpo jurídico muito bem formado, foi uma defesa feita por um tributarista. E isso a gente enfrenta não só no antidumping, mas em todas as matérias de comércio internacional, e é um ponto que, para quem é da área, para quem se dedica ao estudo da área, é muito complexo, porque no final nós temos uma competência limitada de julgar aquilo que nos é trazido, né? Então, assim, a importância, eu gostaria muito de ver, né, todos os meus colegas da época da advocacia fazendo as defesas que chegam ao CARF, fazendo as sustentações orais, porque eu tenho experiência com antidumping, tive, né, a sorte de poder fazer muitas investigações, mas a grande maioria dos conselheiros no CARF, sejam eles especialistas em direito aduaneiro ou não tem essa visão do processo de investigação do direito antidumping. E muitas vezes é isso que vai fazer a diferença na forma como esse caso vai ser conduzido. É você ter alguém que realmente entenda e conheça o processo do processo de investigação e traga isso para o processo aqui de aplicação e cobrança dos direitos. Então, assim, acho que ainda existe muito dentro da comunidade jurídica essa noção de que a competência termina quando o direito é aplicado, né? Acabou a investigação. Não, tem um outro desdobramento e que ainda falta um pouco de dedicação. Sei que meu tempo está acabando, só queria trazer aqui algumas questões de desafios que eu vejo hoje dentro do CARF, né? Então, por um lado, falta de conhecimento técnico aprofundado por parte dos fiscais, dos conselheiros e dos advogados. Então, acho que, assim, às vezes é difícil chegar na tecnicidade da decisão se você não tem todos os players do processo
de fato, com o conhecimento necessário para discutir com profundidade a matéria, né? E aí, a necessidade de aplicar critérios diferenciados com relação à competência da Receita Federal em matéria de defesa comercial e outras matérias. A Receita Federal, ela tem muito menos espaço para atuar nesses casos do que nos demais. E aí, justamente isso, se falta conhecimento técnico, o que acontece é que o CARF acaba permitindo que a Receita atue em casos de defesa comercial e nos demais casos da mesma forma, onde ela, de fato, pode interpretar e aplicar a lei da forma que ela entende correta, né? A avaliação e penalização de práticas elisivas, de quem é competência. Aqui é outro caso bastante complexo e que esbarra até um pouco no tema que o Trevisan vai falar. Dentro do mundo da defesa comercial, nós sabemos que práticas elisivas existem mecanismos próprios e que dependem de processo, né? Então, para a gente aplicar, por exemplo, uma circunvenção, ou para mudar a descrição do escopo, tudo isso precisa de processo. O que a gente vê é que muitos casos que chegam ao CARF, até eu via na minha época de advogada, chegam porque a Receita desclassifica aquele produto como partes e diz que aquele é um produto completo. Em termos de classificação fiscal, ele pode fazer isso, mas em termos de aplicação de medida antidumping, ele não pode. Né? Mesma coisa, tem aqui uma falsificação de origem, então, porque tem uma questão de falsificação de origem, agora todas aquelas importações eu vou lançar. Também temos um processo específico dentro da SESTEX para isso, e que a Receita não teria competência. Um quarto problema, falta de proibição a consultas sobre escopo da Receita Federal que podem causar conflito de interpretação e aplicação de medida antidumping. Como a Receita Federal possui competência, né, sobre matéria aduaneira, legislação tributária aduaneira, e não existe uma lista de exceções ou de reduções para essa competência em termos de solução de consulta, nós temos soluções de consulta que tratam de questões que esbarram em matéria de defesa comercial. E isso causa prejuízos na própria aplicação e interpretação da medida de defesa comercial na prática, né? E aí, operação da Receita Federal que foca em arrecadação. De novo, vai para a questão da prática elisiva, né? Um exemplo que eu posso dizer para vocês que eu pude atuar como advogada é aquela chamada operação miopia. Ali nós tivemos vários desdobramentos de uma competência que, teoricamente, a Receita Federal não tinha. Outra questão, concomitância. É muito comum que as empresas acabem levando, o processo vai para o CARF, mas elas acabam entrando com ações na justiça. Com isso, em função da súmula CARF 2, se perde a competência do CARF para analisar. E aí, não raramente, nós temos questões interessantes em que nós poderíamos nos debruçar e até melhorar, né, os debates, a qualidade técnica, produzir precedentes adequados, mas em função dessa vedação, pelo importador ter ido antes para a justiça, a gente perde, né? E, por fim, a questão do voto de qualidade em caso de empate. Então, é um conselho paritário, foi modificada a questão do desempate, e para a questão de créditos tributários, o desempate é feito a favor do contribuinte, então, em caso de empate, o contribuinte tem, né, o indúbio pró-contribuinte, mas em matérias não tributárias, em crédito não tributário, como é o caso do direito antidumping, como a gente já falou antes, em função dos precedentes, aqui prevalece a visão de que cabe o antidumping, de novo, fazendo com que a Receita acabe tendo um pouco mais de poder sobre a decisão final. E aí, só como que a gente pode enfrentar esses desafios, na minha visão? Atuação de advogados especializados dentro dos processos administrativos, né? E aí chamo vocês a repensarem o papel de vocês dentro desses processos, formação de fiscais e julgadores, maior interação entre SESTEX, CAMEX e Receita Federal, no sentido de alinhar escopo. A Receita Federal precisa ser melhor brifada e instruída, né, pelo órgão que aplicou a medida, e criação de turmas exclusivas para matéria aduaneira. Eu acho que esse é um pleito dos aduaneiros dentro do CARF para muitas questões, e que também vem a calhar nesse ponto, né? Se nós tivéssemos turmas exclusivamente para analisar essas matérias de comércio exterior, comércio internacional, nós garantiríamos que os conselheiros alocados para essas turmas conseguissem ser os conselheiros especializados, os conselheiros que têm experiência, e com isso a jurisprudência, seria possível produzir uma jurisprudência muito mais contundente e técnica. Mauro, sei que eu passei um pouquinho, peço desculpas, mas por enquanto é isso, fico aberta a questionamentos.
Fernanda, muito obrigado. Acho que tua apresentação foi excelente, impressionante como você conseguiu tocar em diversos pontos super relevantes, sensíveis, alguns até polêmicos, mas eu acho que você deu um panorama geral excelente. Aliás, até aproveitando essa questão, tem alguns temas que seria interessante a gente poder voltar ao final. Só queria informar que as perguntas, elas são recomendadas, vocês podem se valer do chat da plataforma para mandar as perguntas, para que a gente possa encaminhar os palestrantes ao final das apresentações. O nosso segundo palestrante é o conselheiro Rodrigo Mineiro. Ele é conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais e presidente da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, professor de Direito Tributário e Legislação Aduaneira da PUC Minas. Ele também é mestre e doutorando em Direito Público e pesquisador em regimes aduaneiros especiais e desenvolvimento. O conselheiro Rodrigo irá abordar a valoração aduaneira, que tem suas regras estabelecidas em um dos acordos da OMC, e é um dos temas mais recorrentes nas disputas do CARF em matéria de comércio internacional. Rodrigo, é sua palavra. Obrigado, doutor Mauro. Obrigado a todos do IBRAC. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento, a primeira vez que eu participo. É um fórum muito interessante que tem tudo a ver com o meu objeto de pesquisa. Eu sou um entusiasta do direito econômico de uma forma geral. Então, são matérias, todas elas tratadas pelo IBRAC, são matérias de meu interesse como pesquisador e, por isso, tenho muito orgulho de estar presente aqui hoje. Também, em companhia da colega Fernanda Cotizias e do mestre, professor de todos nós do direito aduaneiro brasileiro, Rosaldo Trevisan. Até eu já aviso que perguntas podem ser direcionadas ao professor Trevisan no final das exposições. É muito mais fácil para mim e para a Fernanda participar de uma mesa com o Trevisan fechando a exposição, porque a dúvida resolve o mestre. E no meu caso específico, eu não posso, alguns pontos, casos concretos, me manifestar, porque eu tenho, inclusive, caso de valoração aduaneira em julgamento na minha turma, na Câmara Superior. Foi muito interessante o final da exposição da Fernanda, além de todo o conteúdo, mas eu vou pegar um gancho no final com relação à especialização do CARF em matéria aduaneira, até na exposição inicial também do nosso mestre aqui desse painel. O CARF, ele, em tese, ele não pode ser uma terceira instância administrativa, e sim segunda. Os autos de infração, toda aquela autuação fiscal que o contribuinte não concorda, ele recorre, em primeira instância, às delegacias de julgamento, que é um órgão dentro da Receita, e que a decisão, ela é, muitos dizem, mais fiscalista, porque está dentro da Receita. Aí o direito, em segunda instância, de recurso, vai para o CARF. O CARF é um órgão paritário, como bem dito, e fora da estrutura da Receita Federal do Brasil. Ela pertence ao Ministério da Economia. E sim, ela dá a decisão final administrativa na nossa matéria aduaneira. O CARF, ele tem as turmas ordinárias e as extraordinárias também, que decidem as matérias dentro da sua competência. E apenas e somente quando há divergência de interpretação entre as turmas julgadoras é que a matéria sobe para a Câmara Superior. Então, lá não seria uma terceira instância, não pode ser, porque lá a gente não pode apreciar prova. Então, muitas questões, por exemplo, de classificação fiscal que envolve prova, efetivamente, em tese, deveria ser resolvida de forma definitiva nas câmaras baixas, nas turmas ordinárias, especialmente. Apenas uma interpretação jurídica que deveria subir e ser apreciada na Câmara Superior para harmonizar o entendimento, para dar uma segurança jurídica para todos. São questões muito polêmicas, totalmente controversas, e que precisam de uma harmonização. Por quê? Aí eu volto à questão que a Fernanda colocou bem no final. O CARF, aí voltando só um pouquinho, que a Fernanda falou assim, o CARF fica, lendo o nosso regimento, a terceira sessão fica com o resto. Eu vou falar o contrário. A terceira sessão fica primeiro com a matéria aduaneira e só posteriormente
com as demais coisas, porque nós somos sucessores do antigo terceiro Conselho de Contribuintes, que é o Conselho Aduaneiro. Então, os aduaneiros raízes, a gente tem isso muito. A principal matéria analisada na terceira sessão de julgamento do CARF é a matéria aduaneira. Ainda que hoje, em termos de volume de processos julgados, isso seja minoria, né? Mas é uma contingência, mas a principal matéria, como sucessor do terceiro conselho, é a aduaneira. Então, Fernanda, não é matéria residual, é só esse comentário. Mas poderia ser mais especializado. A Fernanda colocou isso bem no final. Esse é o grande problema da jurisprudência que eu vou tratar aqui, creio que o que o Trevisan tratará também na exposição dele, que é Fernando. São matérias muito específicas, valoração aduaneira. Então, grande parte dos casos, o conselheiro relator, que é aquele que vai aprofundar na matéria, ele quase que induz a decisão final, porque são poucos aqueles que têm uma especialidade em matéria aduaneira, mesmo num órgão altamente especializado como o CARF. Por quê? Pela diversidade das matérias que são julgadas agora na terceira sessão de julgamento. Então, se a gente tivesse turmas especializadas, pode ser uma, duas turmas, 100% em matéria aduaneira, creio que a qualidade dos julgados seria melhor, a segurança jurídica seria melhor, porque haveria uma harmonização. Pode haver divergência, eu divirjo de muitas coisas da Fernanda, algumas coisas do Trevisan e de outros colegas aduaneiros, mas a discussão, ela é com conhecimento de causa, e não apenas acompanhando o relator, como a gente vê em alguns casos. Então, por isso que a gente pega um julgado e fala assim, opa, essa turma, ela decidiu dessa forma, acho que foi equivocado. Mas por isso, por faltar, a Fernanda colocou isso do lado dos advogados, e no final colocou isso também do lado dos conselheiros, sim, é uma realidade. Temos, às vezes, 1 ou 2, no máximo, conselheiros em 8, que têm conhecimento em matéria aduaneira, julgando um caso altamente técnico, uma questão de classificação, uma questão de valoração aduaneira, uma questão de direito antidumping. Então, é uma crítica que nós, aduaneiros, conselheiros, que participamos do CARF já há algum tempo, temos, e pedimos sempre a volta de turmas aduaneiras especializadas nessa matéria. Acho que isso aí todos ganhariam e daria uma segurança jurídica muito maior nessa matéria nossa aqui. Depois dessa longa introdução, deixa eu expor aqui a minha apresentação. Eu peço que vocês confirmem se estão visualizando. Tudo certo? Doutor Mauro, você está conseguindo visualizar? Agora sim, perfeito, conselheiro. Obrigado, eu peço, então, qualquer problema, me avisar, por gentileza. Eu peço até desculpa depois de uma apresentação bonita da conselheira Fernanda, vem a minha apresentação muito primária, mas eu quero tratar exatamente desses 4 pontos da valoração aduaneira, que a gente, em 15 minutos, não é possível fazer uma longa exposição de um tema que até mereceria, inclusive, um seminário próprio. É um tema muito importante, que a valoração aduaneira tem tudo a ver, é aquilo com relação à base sobre a qual vai incidir o tributo aduaneiro e os demais tributos incidentes na operação de importação. Então, ela é de fundamental importância e tratando aqui, aproveitando um dizer do conselheiro, do ex-conselheiro e professor nosso Trevisan, que ele fala que é um tema que não deveria ser tratado de forma independente por cada país, por cada membro do GATT. Isso deveria haver uma maior integração, porque é um tema afeto a todos os países membros do GATT. Então, uma decisão sobre valoração aduaneira tratada no âmbito do GATT deveria, sim, ser seguida pelos demais membros do GATT. É assim que é a lógica. O termo de valoração aduaneira não é uma matéria do Brasil apenas, está dentro do acordo. E se está dentro do acordo, todas aquelas normativas, aquelas orientações, os comunicados deveriam ser seguidos. Para quê? Para dar uma segurança jurídica, não apenas para os operadores nacionais, internacionais. Aqui nós estamos tratando de uma matéria de comércio internacional. Interessa a 2 jurisdições, ao menos, né? Então, 4 principais pontos da nossa matéria que eu
identifiquei é a necessária distinção entre valoração aduaneira e fraude de valor. Eu nunca consigo começar a conversar sobre valoração aduaneira e sem fazer essa distinção de subfaturamento, que nós estamos tratando de duas questões distintas e muitas vezes misturadas, tratadas como se fosse uma coisa só. O segundo tema, já de conhecimento de todos, o valor aduaneiro e a capatazia, que já foi decidido pelo STJ, então apenas passando por esse tema. O terceiro, que sim tem decisões interessantes no CARF, são as aplicações dos métodos de valoração aduaneira por parte da fiscalização. E como o CARF interpretou isso, tem um julgado muito interessante da minha antiga turma. E por fim, um ponto que eu considero mais relevante, a questão dos royalties na valoração aduaneira. Então, de forma introdutória, farei a breve exposição da diferença necessária entre valoração aduaneira e fraude de valor. A diferença, o que é subvaloração e subfaturamento? São coisas distintas, mas afeitas a quê? Ao preço praticado, ao preço declarado, ou melhor, ao preço sobre o qual incidiu a tributação na importação. Não apenas a aduaneira, que é o imposto de importação, mas os demais tributos que incidem na importação, que utilizam do preço declarado. Então, subvaloração que é a nossa matéria aqui, é divergência de interpretação quanto às regras do acordo de valoração aduaneira. É aquilo que adiciona ou não adiciona ao preço declarado, ao preço praticado. Diferença é a ilicitude do subfaturamento, que é aquela falsa declaração à autoridade. A gente tem aqui violação ao controle aduaneiro, crime de sonegação fiscal, descaminho, aqui na casa, né, no IBRAC, violação da isonomia da livre concorrência, né, e com um efeito multiplicador diverso. Aqui é fraude, aqui a pressão tem que ser grande, a sanção tem que ser forte, porque aqui a gente está falando de ilicitude, do dolo. Diferença, na primeira questão, que é interpretação das regras da valoração. Que aí eu faço bem essa distinção, uma coisa é subvaloração, outra coisa é subfaturamento. E no subfaturamento a gente tem a sanção mais pesada em matéria aduaneira, que é a pena de perdimento, prevista lá no artigo 105, inciso 6 do Decreto-Lei 37 de 66, em casos de falsidade material. Aqui houve uma alteração na legislação, tinha divergência de qual sanção a ser aplicada em caso de subfaturamento, que tinha uma multa prevista na MP 2158, e o perdimento previsto no decreto-lei. A jurisprudência consolidou, inclusive o regulamento aduaneiro foi alterado, que em caso de falsidade ideológica no preço, veja, nós estamos falando de subfaturamento, aí teríamos que ser aplicada a multa de 100% na diferença de preço. E nos casos de falsidade material comprovada, aí sim a pena de perdimento. Isso são sanções pesadas, né, que são aplicadas dada a gravidade da matéria, que é a fraude no valor do subfaturamento, que não é aquilo que é tratado no AVAGAT. O AVAGAT pressupõe o agir lícito do importador. Aqueles documentos viciados, fraudulentos, eles não têm valor para fins de aplicação das regras do AVAGAT. Sei que tem entendimento doutrinário e até jurisprudencial divergente, mas esse entendimento que eu sigo, AVAGAT, operações ilícitas, questões de fraude de valor, aí a legislação de cada país trata de uma forma específica. No nosso ordenamento, o artigo 88, parágrafo único da MP 2158, tratou o arbitramento de preço e a aplicação da multa de 100% de diferença de preço. E no caso de falsidade do documento necessário ao desembaraço aduaneiro, a pena de perdimento, a falsidade material. Então, feita essa distinção inicial, a gente passa para o outro tema, né, a questão da capatazia no valor aduaneiro. Não vou estender, apenas passar por ele, porque já foi uma questão muito debatida, né, que integra o valor aduaneiro, além do custo de transporte, do custo de seguro, os gastos relativos à carga, descarga e ao manuseio, associados ao transporte até a chegada aos locais da carga. Aí a divergência de interpretação até significa lá no porto de destino, ou até significa antes,
toda aquela discussão que já teve no judiciário, e foi decidido pelo STJ que os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação. Sem fazer um comentário de mérito com relação ao STJ, isso surpreendeu muitos especialistas na matéria, não foi uma decisão aceita de bom grado por muitos, inclusive doutrinadores da matéria, e que cabe uma reflexão sobre essa decisão, sobre essa consequência. Será que essa inclusão não estaria extrapolando aquilo que o Avagati trouxe? Ainda que a decisão tenha passado pelo Avagati, né? O fundamento da decisão é o acordo, mas é uma decisão, posso dizer, polêmica no resultado final. Já na sequência, sempre tomando cuidado com o tempo aqui, aplicação dos métodos de valoração. Sabemos que o acordo traz 6 métodos, a gente só pode aplicar o segundo método, ou seja, desconsiderar o valor de transação, se tiver elementos suficientes para tanto, e a partir da desconsideração do valor de transação, temos que seguir obrigatoriamente os métodos, a sequência, o segundo para depois o terceiro, aí o quarto, o quinto pode ser invertido e vai para o sexto, que são os critérios razoáveis. O que costumamos ver em alguns autos de infração, mesmo à época que eu atuava diretamente na lavratura dos autos de infração, é a existência de autos de infração utilizando o sexto método pela inviabilidade de aplicação dos métodos anteriores, ou seja, valor de transação do produto ou do equivalente, similar, tudo mais, seguindo a ordem dos métodos. Esse julgado foi da minha antiga turma, esse acordo é de relatoria da conselheira Thaís de Laurentiis. Eu participei da decisão, baixamos em diligência para a comprovação, e que o auto de infração foi cancelado porque não houve a prova nos autos da efetiva aplicação sequencial dos métodos. Entendeu o colegiado que foi direto para o sexto método, sem comprovar a inviabilidade da aplicação do segundo, do terceiro e do quarto. Nesse caso específico, a conselheira ela já tinha entendido que não tinha, a conselheira relatora tinha entendido que não havia prova da aplicação prática do segundo método e do terceiro. No meu entendimento, o problema estava no quarto método. Por quê? É necessária a prova que a fiscalização demonstra que tentou aplicar esses métodos, e não foi apenas para o sexto método, que é o critérios razoáveis. Aí tem uma maior flexibilidade na aplicação do acordo. Então, qual que é a lógica, o que a gente tira desse julgado? A necessidade, sim, da autoridade fiscal demonstrar nos autos e no seu procedimento fiscal que seguiu obrigatoriamente a sequência dos métodos, e não apenas falou que é inviável a aplicação do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, já vai para o sexto, critérios razoáveis. Vejam, uma matéria altamente técnica, uma questão de prova muito específica, mas que foi analisado, no meu entendimento, de forma satisfatória pelo CAF. E nesse caso foi desconsiderado o auto de infração pela ausência de demonstração para o último método de valoração aduaneira. Parte negrita final, eu entendo que é a principal do acórdão. Agora vamos para a parte mais importante, do meu entendimento, que é a questão dos royalties, né? A adição ao valor aduaneiro, pelo artigo 8º 1C, dos royalties. Royalties e direitos de licença, aí as 3 condições para a adição dos royalties ao valor aduaneiro. Que os royalties sejam relacionados com as mercadorias objeto de valoração, primeira condição. Segunda condição, que é a mais polêmica, inclusive, que a gente encontra nos julgados. Interpretações divergentes com relação a isso. Como condição de venda dessas mercadorias? Eu tenho que adicionar os royalties se os royalties forem condição de venda das mercadorias. E também que eles não estejam incluídos no preço efetivamente pago a pagar. Isso aí me parece óbvio. Então, ponto-chave aqui, que quase todos os acordos passam por ele, é a questão da condição de venda. Trago em sequência cronológica, claro que é uma amostragem para passar pelos principais julgados e os pontos que eu entendo relevantes. Esse aqui da turma, segunda turma,
a primeira turma da segunda Câmara, lá em 2013. 2013 parece que foi outro dia, mas já fazem 8 anos, né? Já temos um tempo. Era o CAF ainda na sua estrutura anterior, né? Foi um caso que ficou famoso à época, não citarei o nome de nenhuma das empresas envolvidas, ainda que o acordo seja público, né? Quem tiver curiosidade, entre com o número e pesquise o nome. Aqui colocou que os royalties caracterizam condição de venda se o seu não pagamento implica anulação ou comprometimento da habilidade do importador em importar mercadorias a ele relacionadas. Esse caso, inclusive, foi objeto de análise um contencioso anterior e que ele impactou decisões posteriores, inclusive. Então, aqui, se o não pagamento implicar a anulação da habilidade do importador em importar mercadorias, esse royalty tem que ser adicionado ao preço declarado, né? E significa que configuraria a condição de venda. Mas eu entendo que ele poderia ter caminhado muito mais, mas ele ficou numa parte específica. Esse aqui me parece que é de 2014, minha tela está tampando aqui isso, da minha antiga turma. Eu ainda não participava desse colegiado à época. Aqui, revisão aduaneira, valor, ajuste, inclusão dos royalties. Aqui no final, a conclusão, esse acordo muito bem feito, considerou o contrário, que é indevido a pretensão fiscal de inclusão dos royalties na base de cálculo dos tributos incidentes, quando o titular beneficiário dos royalties não for o vendedor exportador da transação internacional, ou quando o valor dos royalties não compuser o valor total devido pelo comprador importador ao vendedor exportador. Essa posição, inclusive, foi enfrentada depois numa opinião consultiva, se não me engano, a 25, que eu vou trazer no final. Aqui, o colegiado entendeu que deveria haver essa vinculação do beneficiário do royalty com o vendedor de exportação. Se fosse um terceiro, o entendimento desse colegiado foi no sentido de que, se não houver essa vinculação, não seria devido à adição dos royalties, não estaria configurado condição de venda. Já esse caso também da 3201, lá de 2016, também no sentido de os pagamentos feitos pelo comprador, pelo direito de distribuir ou revender as mercadorias, não serão acrescidas ao preço efetivamente pago, caso não sejam tais pagamentos, condição de venda. Até aí não falou nada. Aí o que ele decide: não constitui condição de venda a obrigação legal do importador de pagar ao possuidor do direito autoral, a título de royalty, um percentual sobre as vendas que realizar no mercado interno. Esse é o ponto mais controverso dos diversos julgados. O royalty que é devido pela revenda no mercado interno de uma mercadoria ou de um produto industrializado que utilizou como insumo um produto importado com direito, com pagamento de royalty. Então, aquela industrialização e posterior revenda, que geraria os royalties a pagar pelo detentor daquela patente, isso configuraria condição de venda na importação desse insumo? O colegiado entendeu que não. Utilizou algumas opiniões consultivas, mas o entendimento final foi no sentido que não. Esse acórdão já da Câmara Superior, ou seja, que eu já trouxe uma questão de harmonização de entendimento, entendeu também que não, pelo não acréscimo dos royalties no valor. Valores relacionados com mercadorias objetos de valoração que o comprador deva pagar direto ou indiretamente a título de comissão pelo uso da marca. Aqui a gente está falando de royalties pela comissão pelo uso da marca. Não deverão ser acrescentados ao preço. Tais rubricas se materializam após a internação dos produtos no Brasil e suas remunerações são destinadas a uma pessoa jurídica brasileira, não havendo possibilidade de integrar o valor aduaneiro. Também, como fundamento, foi utilizada a questão da vinculação. Quem recebeu o royalty foi uma pessoa jurídica brasileira, e não aquele exportador estrangeiro. Aqui a gente já tem um acórdão que é utilizado como fundamento para diversas outras decisões, também da Câmara Superior, um acórdão relativamente recente, de 2019,
que entende que devem ser acrescidos ao valor de transação os pagamentos feitos a título de royalties relacionados a mercadorias e que se constituem em condição de venda, independentemente desses valores estarem também associados à outorga de outros direitos, desde que seja possível determinar sua segregação com base em dados objetivos e quantificáveis. É uma posição muito forte, uma decisão muito respeitada da Câmara Superior, que tem sido reproduzida em algumas outras decisões. Aqui sim, coloca a condição de venda, independente dos valores estarem associados à outorga de outros direitos. Trago mais esse, já aproximando do final, da minha antiga turma. Participei desse julgamento e fiquei vencido no julgamento. Esse acordo, o voto vencedor ficou na lavra da conselheira Thaís de Laurentiis. Essa parte final. O segundo requisito, que é a questão da condição de venda, não é verificado na hipótese do contrato firmado entre a empresa brasileira e a empresa estrangeira estipular o pagamento de royalties, representando uma condição para a fabricação dos produtos finais no país, de importação, sendo que seu inadimplemento não implica na vedação às importações. Ela entendeu que não tinha essa vinculação entre o pagamento dos royalties e a impossibilidade de importação desse produto, desse insumo. Nesse sentido, a indevida adição dos royalties ao valor aduaneiro, quando a sua quantificação for realizada com base na venda dos produtos no mercado interno, sem comprovada conexão entre o pagamento de royalties para a empresa no exterior e as mercadorias efetivamente importadas e valoradas. Com relação a esse acordo, eu trago esse comentário 25.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, que entendo eu, mesmo quando não internalizado expressamente por instruções normativas da Receita, deveriam ser seguidos na aplicação das regras de valoração aduaneira, pela essa unicidade da aplicação desse acordo em todos os membros signatários do acordo. Esse comentário, ele é de 2011, e eu trago aqui, inclusive foi analisado por essa autora, Etchell, no artigo de 2020, e eu também trago sobre isso no voto vencido daquele acordo anterior. Quais são os elementos para configurar uma condição de venda nesse caso específico? Importa o insumo, ele é utilizado na fabricação de um produto, e esse produto é revendido, que tem pagamento de royalties referente a essa venda. Eu tenho que adicionar isso ao contrato, à importação do insumo ou não? Esse comentário, ele traz alguns elementos que podem ajudar a gente identificar se há ou não uma condição de venda entre o pagamento de royalties com relação àquela importação. A referência ao royalties no contrato de venda ou documento relacionado. E o contrário, a referência à venda no contrato de royalties. São dois contratos distintos, um tem que estar referindo ao outro. Possibilidade de encerramento do contrato de venda ou licença como consequência de não pagamento de royalties. Proibição de produção ou venda de bens que incorporam a propriedade intelectual se os royalties não forem pagos. E, por fim, muito importante, que aí caracteriza, inclusive, a questão da administração daquela produção pelo licenciante, permissão de administração da produção ou venda pelo licenciante, além do controle de qualidade dos produtos. Se houver isso, o comentário, esse Comitê Técnico de Valoração Aduaneira entendeu que são elementos que configurariam a necessidade de se adicionar o royalty ao valor aduaneiro por configurar uma condição de venda, os royalties, uma condição de venda desse insumo importado. Meus caros, isso é apenas exemplos com relação à matéria de valoração aduaneira. Muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente estudar, para ser enfrentado na doutrina, nos debates em fóruns especializados como esse aqui, e também na jurisprudência administrativa. Agradeço a oportunidade, me desculpe se eu extrapolei o tempo. Obrigado. Conselheiro Rodrigo, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela excelente apresentação. Acho que um tema que ele é bastante árido, é um dos acordos, se não o acordo com maior número de casos no CARF, acordo da OMC, né? E acho que você conseguiu tocar nos pontos nevrálgicos mais relevantes.
Agora vamos para a nossa última apresentação. O Dr. Rosalvo Trevisan é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Aduaneiro, Tributário e Internacional em diversas instituições de ensino no Brasil e no exterior. Ele também é autor e coordenador de vários livros e artigos científicos sobre direito aduaneiro, tributário e internacional, é instrutor do BID, consultor do FMI e especialista acreditado pela Organização Mundial das Aduanas em matérias aduaneiras, com missões realizadas em mais de uma dezena de países. Membro especialista do CARF, foi membro das comissões redatoras dos regulamentos aduaneiros de 2002 e 2009 e do grupo encarregado da redação do Código Aduaneiro do Mercosul. É auditor fiscal da Receita Federal, representou o Brasil em diversas negociações internacionais sobre legislação aduaneira e é membro número 52 da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, atualmente compondo sua junta diretiva. Ele irá tratar do tema da classificação fiscal de mercadorias, que tem por base também um acordo internacional e é a espinha dorsal do comércio internacional e de todos os acordos de comércio, e provavelmente o tema mais recorrente nos processos que tramitam no CARF. Dr. Rosaldo, por favor. Obrigado, Mauro. Eu agradeço já de início o convite do IBRAC. Tive uma pane momentânea aqui. Obrigado, Mauro. Agradeço já de início o convite. E parabenizo o IBRAC pela realização do evento. É muito interessante tratar de temas internacionais de comércio em um evento voltado também para as questões relativas ao CARF. Isso chama atenção, abre os olhos das pessoas para o fato de que o CARF não é só um órgão tributário, um órgão de análise de questões tributárias, mas que o CARF também se preocupa com essas temáticas internacionais. Antes de agradecer também aos meus colegas painelistas, vou fazer o tradicional disclaimer, né? Não represento nesse momento nenhum desses órgãos que foi lido aí no meu currículo, dos quais eu participo, nos quais eu trabalho. Então as opiniões aqui são só do Rosaldo Trevisan e não representam necessariamente o posicionamento desses órgãos. Passo já a agradecer também pela possibilidade de ter ao meu lado nessa mesa a Fernanda, que foi minha colega de turma no CARF. Aproveito para endossar todo o slide final da Fernanda, com as recomendações, com as sugestões dela de melhoria no julgamento administrativo dessas matérias. Então, endosso de pleno as conclusões da Fernanda sobre a necessidade que a gente tem de especialização. Aliás, a Fernanda foi a primeira conselheira com quem eu trabalhei no CARF da representação dos contribuintes, que tem formação na área de comércio internacional. Então, isso é muito importante. A gente sofre essa ausência hoje, a culpa é das confederações. As confederações têm que se preocupar mais em nomear pessoas que não são do tax das empresas, mas sim da área de comércio internacional, porque o CARF julga isso também. Tá? A gente tem uma deficiência muito mais acentuada por parte dos contribuintes do que da representação fazendária nessa área. A gente conta nos dedos nas turmas, e isso me faz agradecer a presença do segundo painelista, meu colega, Rodrigo Mineiro, e que é a única pessoa da Câmara Superior de Recursos Fiscais que tem formação nessa área. Então, aqui uso como exemplo a instância máxima do CARF, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que de 8 componentes tem um que é oriundo e recentemente, né, incorpora a Câmara Superior há alguns meses apenas, o Rodrigo. Então, felicito tanto o IBRAC pela escolha do tema como pela escolha dos painelistas, porque os painelistas têm uma representatividade muito especial nessa área que a gente está submergindo aqui, que é a área de comércio internacional. Feita essa introdução, vou compartilhar aqui a minha tela 2.
ampliar o slide para ele ficar em página toda. Ok. E essas matérias que antecederam a minha exposição, elas são matérias eminentemente internacionais, mas que acabam tendo uma vertente nacional no julgamento do CARF. E muitas vezes essa vertente nacional é indevida. É indevida. É uma poluição de temas aduaneiros com normas de direito tributário nacionais. Então, é muito comum, até pela falta de conhecimento de várias pessoas, tanto no julgamento quanto na defesa, a Fernanda chamou a atenção disso, quanto nas autuações, a gente chama a atenção disso. A gente tem pessoas dentro da própria instituição e que ainda veem o direito aduaneiro como um submundo do direito tributário. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na análise desses temas, porque eles representam um universo significativo do julgamento administrativo. Aqui a gente tem, basicamente, os temas oriundos de tratados internacionais, nesse slide, por organização e por âmbito de aplicação. Né? Então, os dois temas que a gente analisou nos painéis que me antecederam, que foram a valoração e um dos itens da defesa comercial, que são os direitos antidumping, eles estão no âmbito do OMC. No âmbito do OMC, a gente tem, inclusive, contenciosos específicos. O Brasil pode responder na ordem internacional pelo descumprimento desses acordos. A gente poderia muito bem estar citando jurisprudência estrangeira, porque como são acordos internacionais, essa matéria tem que ser julgada da mesma forma. No âmbito da OMC, pelos 164 países membros do OMC, ela deveria estar sendo julgada da mesma forma. Na segunda área, que é a área da OMA, Organização Mundial das Aduanas, que é o Conselho de Cooperação Aduaneira, que adotou esse nome de OMA como nome de fantasia, a gente tem algumas convenções importantes, entre as quais essa, que é o meu objeto de estudo agora, nesse momento, que é a classificação de mercadorias. A classificação de mercadorias consta de um acordo no âmbito da OMA, o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. Não é o único acordo da OMA que pode chegar ao CARF, assim como esses temas que a gente tratou aqui não são os únicos do OMC que podem chegar ao CARF. A gente pode ter temas de origem, mais recentemente temas ligados à facilitação do comércio, temas ligados à propriedade intelectual relacionada ao comércio, TRIPS, licenças de importação e outros mais. E além dessa disciplina multilateral internacional, a gente tem uma disciplina regional. E ela toca todos esses temas que a gente está conversando. A gente tem regras de origem que são no âmbito do Mercosul, origem preferencial, tem regras de valoração específicas no âmbito do Mercosul e de classificação também. Então, esses temas são temas eminentemente internacionais e que não podem ser tratados com um olhar pelo próprio umbigo. Então, é muito comum a gente ver doutrinas nacionais tratando do tema como se tributário fosse. Todos eles. Valoração, defesa comercial e origem, classificação. Quando, na verdade, a gente está tratando de um tema internacional. Esses temas aqui, eles representam um percentual ainda reduzido do contencioso no CARF. Tá? Quer porque tem um número baixo de autuações, eu jogaria aqui, num estudo preliminar, um percentual de 30, 30, 30, ou seja, nós temos 3 sessões no CARF, a terceira sessão julga 1/3 desses temas, mais ou menos 30%. Dentro da terceira sessão, a gente tem mais ou menos 30% que é matéria aduaneira. O resto não é matéria aduaneira, é contribuição para PIS/PASEP, COFINS, IPI. Então, a gente está trabalhando com 30 dentro de 30. E dentro da área aduaneira, eu diria que 30% dos contenciosos que chegam ao CARF são sob classificação. Então, a gente está trabalhando com 30% de 30% de 30%, que vai dar 2,7% aproximadamente. O que isso representa em número nos julgamentos do CARF? Numa busca preliminar, em termos de processo no CARF, se você digitar lá no site buscador do CARF as palavras classificação e mercadoria, não tente colocar sistema harmonizado, porque você não vai achar nada.
Tá? O pessoal não está usando nas ementas sistema harmonizado. E nem usa, às vezes, no texto do acórdão. Então, a única forma de você ter uma busca saudável aí, desse tema, correndo o risco de encontrar contenciosos que não são de sistema harmonizado e usam essas duas palavras, esse risco existe, né? É fazer uma busca por classificação e mercadoria. E fazendo essa busca, eu encontrei de 2012 até agosto de 2021 uma curva que encontrou seu pico lá em 2018, com 311 contenciosos analisados pelo CARF, e esse número está reduzindo. Isso pode ser uma boa notícia, né? Talvez um efeito retardado, porque no CARF os processos chegam algum tempo depois das autuações, mas um efeito retardado de boas ideias dentro da instituição da Receita Federal, como a instituição do CECLAN. Tá? A instituição do CECLAN, a meu ver, provoca um impacto positivo de redução do contencioso no CARF. Por quê? É um órgão igualmente colegiado e que não tem essas deficiências que a Fernanda levantou, a falta de preparo técnico. É um pessoal especialmente preparado para a classificação de mercadorias. E quando a gente fala desse tema, e que ele é um tema internacional, e que é um tema técnico, muita gente confunde essa palavra técnico. Então, deixa eu começar a tentar desmistificar essas conclusões muitas vezes equivocadas, até devidas a uma má compreensão pelo público leigo. E quando a gente vê, atualmente a gente está vendo muita publicação em internet, matérias de jornais sensacionalistas sobre classificação de mercadorias, classificando casos como bizarros, surreais. Claro, isso é um bom mecanismo para um veículo de imprensa, uma palavra chocante que acaba chamando a atenção do leitor. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma análise leiga desses temas, porque uma análise leiga pode levar a equívocos que afetam todo o conteúdo que segue, né? Todo o conteúdo que segue é o título da matéria. E vou usar aqui a terminologia da música do Fagner, alguns deslizes, né? Alguns deslizes frequentes por gente que trabalha tanto em defesas de autuações, quanto na própria autuação, quanto também no contencioso administrativo, por julgadores. Tá? E o principal desses deslizes, e que eu vejo muito forte nessas provocações que estão aparecendo muito em internet, é a confusão entre o que é e como se classifica. Esses assuntos não se tocam. Um assunto é preliminar ao outro. Então, quando eu leio uma reportagem, CARF diz que impressora é scanner. Mas o CARF não disse que impressora é scanner. O CARF classificou esse equipamento chamado de impressora, copiadora e scanner em uma determinada classificação. Ele não diz o que é. Normalmente, quem diz o que é um perito. E o CARF é vinculado pelo que diz esse laudo técnico. Então a gente tem que separar essas coisas. Classificação é um problema técnico. A parte preliminar da classificação, que é saber o que é a mercadoria, esse é um problema técnico. E é um problema que muitas vezes requer perícia. Requer um laudo de alguém especializado naquela área, química, mecânica, elétrica. Esse conhecimento, sim, é um conhecimento técnico, científico. E o julgador não deve se aventurar nele. Ah, mas eu sou formado em engenharia elétrica. A gente, às vezes, encontra muita gente dentro da própria Receita Federal que fala, eu sou formado em engenharia elétrica e entendo disso. Mas, nesse momento, você não está atuando como engenheiro elétrico. Tá? Então, a gente tem que separar as coisas. A classificação de mercadorias é uma atividade jurídica. Classificação de mercadorias é interpretar as regras do sistema harmonizado, que é um acordo internacional regularmente incorporado ao ordenamento jurídico nacional com status de lei, com paridade com a lei brasileira. Pelo menos esse é o entendimento do STF hoje. E tendo paridade com a lei, isso faz com que seja polêmica qualquer observação do tipo o sistema harmonizado disciplina dessa forma,
Mas essas regras que a Receita estabelece, esses macetes, às vezes até uso a palavra macetes de classificação, não são pertinentes no caso porque a palavra é mais específica. Veja, a apreciação da classificação fiscal deve se dar à luz das regras do sistema harmonizado e das normas complementares do sistema harmonizado. Então, esse problema do que é a mercadoria não é decidido pelo CARF. O CARF não decide se leite de rosas é desodorante ou se leite de rosas é cosmético. O CARF não decide isso. A partir de um parecer técnico de algum perito que diz quais são as propriedades desse produto, o CARF classifica ele dentro das regras jurídicas do sistema harmonizado. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Então, não confundir o que é a mercadoria, que é sempre uma questão preliminar. Se eu não souber o que é, eu não posso classificar. Pode ser que eu precise de um laudo técnico para dizer o que é, mas se eu não souber o que é, eu não posso partir para a etapa 2, que é a etapa da classificação da mercadoria. Então, essa confusão a gente vê de monte nos veículos de imprensa. CARF diz que mercadoria é, e o CARF não diz que mercadoria é. O CARF diz onde se classifica, tão somente isso. Tá? Aliás, a norma que rege a perícia no âmbito da Receita Federal, ela proíbe o perito de dizer qual é a classificação. Um laudo que contém a classificação da mercadoria é um laudo nulo, porque essa não é uma tarefa do perito. O perito tem a tarefa de me dizer o que é. Quem tem a tarefa de classificar é um outro profissional. Existem especialistas em classificação? Sim, mas eles não se confundem com os peritos técnicos. Segunda confusão. Classificação de mercadorias é um órgão local e é importante eu respeitar tanto as decisões locais sobre tributos quanto as decisões locais de órgãos técnicos. Bom, classificação de mercadoria é um tema que resulta de um acordo internacional assinado por 160 países. É o acordo do sistema harmonizado, no âmbito da OMA. Então, se, por exemplo, o Inmetro aqui no Brasil, ou a Anvisa aqui no Brasil, diz que determinado produto classifica na posição X, ou classifica no código NCM Y, a gente teria que perguntar para a Anvisa se ela combinou isso com os outros 159 países. A primeira pergunta que eu faria é a pergunta do Garrincha, né? Combinou com os outros? Né? Esse acordo é válido em 160 países. Quando o Inmetro brasileiro diz que algo é X ou algo é Y, essa é a decisão de um órgão nacional, ou um órgão disse que o cimento aqui classifica dessa forma. Assim, a gente tem uma classificação que tem que ser válida para 160 países. O mesmo raciocínio externo para o mundo tributário. Ah, não, faz mais sentido que a classificação seja essa, porque o tributo dessa classificação é menor. E aqui no Brasil a gente incentiva esse segmento industrial. Veja, volto a dizer, a classificação é válida em 160 países. Você checou as alíquotas nesses 160 países para saber se também nesses outros países aquele tipo de produto vai ter uma alíquota menor? O sistema harmonizado não foi pensado em termos de tarifa, de tributos. É irrelevante, é absolutamente irrelevante qual é a alíquota em cada um dos 160 países. Alguns vão tributar mais, outros vão tributar menos. Então, o que o Brasil coloca lá na coluninha de alíquota pode até ser relevante para um eventual planejamento tributário que alguém faça aqui, mas não para a classificação. Nas regras internacionais, para todo e qualquer produto existente no universo, ou que ainda existirá, existe uma e tão somente uma classificação correta. É assim que funciona o sistema harmonizado. E não uma classificação correta no Brasil, é uma classificação correta nos 160 países do mundo. E não são só 160, eu vou complementar as observações em relação ao Mercosul. Não são só 160. São 160 partes contratantes. Mas o sistema harmonizado é usado hoje em 212 territórios aduaneiros. Então, praticamente o mundo inteiro usa. Essa é a linguagem, é o idioma do comércio internacional. A gente não fala maçã aqui, manzana lá, Apple lá. A gente põe um código numérico de 6 dígitos e isso vale para o mundo inteiro. É a prova de idioma. 8 é 8 aqui na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Quando eu tenho um código numérico, aqui vocês veem os 6 primeiros dígitos,
que são fixados no âmbito da Organização Mundial de Aduanas, eles valem para esses 160 signatários. Não pode a gente distorcer unilateralmente isso. A única coisa que a OMA deixou os países ou blocos regionais fazerem é adicionar mais dígitos. Pode adicionar mais 2, mais 4, mais quantos vocês quiserem. Aqui no Mercosul nós adicionamos mais 2. Então esses 2 dígitos finais, o 7º e o 8º, são do Mercosul. Então um equívoco frequente que a gente vê é discussão usando normas brasileiras, usando instruções normativas ou resoluções do IBAMA, do Inmetro, da Anvisa, para tratar de um tema que é um tema regional, Mercosul, ou que é um tema mundial. Então, se você me trouxer uma resolução do Instituto Internacional de Metrologia, poxa, perfeito, isso seria super útil numa discussão de classificação, porque isso é válido para o mundo inteiro. Agora, você querer trazer para o umbigo, né, para a nossa visão de umbigo, cada um desses temas com o posicionamento de um órgão específico do Brasil e dizer que esse órgão é mais técnico, um ou outro é mais técnico em determinado tema, além de mesclar o que é e onde se classifica, porque esses órgãos não têm competência para dizer onde se classifica, eles só têm competências para dizer o que é, muitas vezes, você está mesclando uma competência nacional com um tema internacional. Então, é absolutamente irrelevante qual é a tarifa, e aqui eu usei propositalmente a palavra tarifa, tá? Essa palavra tarifa é a palavra correntemente empregada em comércio internacional, e não tabela de incidência, é a tarifa aduaneira, é assim que a gente tem no âmbito do Mercosul, uma tarifa externa comum. E muitas vezes a discussão sobre classificação não tem nada de tarifária. A discussão é se essa mercadoria é permitida ou proibida. Dependendo da classificação de uma mercadoria, ela pode até pagar uma alíquota menor. Eu lembro de um caso que eu sempre uso como exemplo, que era o caso do veludo. Foi uma fraude detectada há muito tempo atrás, em Itajaí, em que as empresas classificavam a mercadoria como veludo, porque era o único produto lá do capítulo da região dos têxteis que não estava sujeito a LI. E pagavam uma alíquota maior por isso. Quer dizer, era um erro de classificação com uma alíquota maior, mas o objetivo era fugir do licenciamento. Então, a conclusão é: classificação de mercadorias é um tema jurídico, tema técnico é o antecedente, o que é, e também é um tema internacional. Então, essas duas palavras não estão aí à toa. Classificação é um tema jurídico e classificação é um tema internacional. O CARF analisa muitas vezes as consequências do erro, né? Essas consequências do erro, elas podem ser tributárias, tanto positivas quanto negativas. Eu dei um exemplo aqui de um erro de classificação que gerou um pagamento de tributos a maior. Isso é irrelevante. Vai ter direito a restituir, né? A empresa, obviamente, tem direito a restituir isso que ela pagou a maior. Mas isso não poupa a discussão se essa mercadoria estava sujeita a alguma restrição, por exemplo. Se ela estava sujeita a alguma licença de importação não automática, por exemplo. Um erro de classificação pode não ter efeitos tributários, pode ter um efeito de restrição, pode ter um efeito de seletividade. Pode ser que determinadas classificações de mercadorias estivessem selecionadas para algum canal mais rigoroso de fiscalização. A gente pode ter problemas de defesa comercial. A Fernanda citou um caso dos calçados, em que o erro de classificação direcionava para uma medida antidumping. Então, pode, a partir de um erro de classificação, ensejar uma discussão sobre defesa comercial. E já que a gente está num evento do IBRAC, tem um tema que tem me preocupado bastante recentemente, e eu tenho usado isso em todas as minhas conversas sobre classificação de mercadorias. A classificação de mercadorias cada vez mais é um tema concorrencial. A meu ver, cada vez mais a classificação de mercadorias é um tema concorrencial. É por isso que a gente tem que tomar cuidado em analisar classificação de um produto de uma empresa. É por isso que o CECLAN está atribuindo decisões com efeitos erga omnes para os produtos nas consultas sobre classificação. O CARF não consegue fazer isso. O CARF só julga o caso concreto. Aliás, o CARF não garante nem para o mesmo sujeito no dia seguinte.
Tá? Se o CARF disse que a classificação era A, o sujeito pode ser autuado no dia seguinte dizendo que a classificação é B? Claro que pode. A solução que o CARF dá para um caso não se alastra no tempo. O CARF só julga aquele caso concreto. Ele não julga para frente. Uma solução de consulta faz isso. Então, a gente tem muitos casos hoje em que determinadas empresas interpretam que a classificação se dá em A ou B e todos os concorrentes dela não fazem dessa forma. E ela está usando isso como um diferencial em relação à concorrência. Uma atitude aggressive, uma atitude arrojada em relação à concorrência dela. Isso é muito frequente hoje no comércio internacional. Parte boa agora, né? Como não errar? Como não errar? Qual é a solução para os problemas de classificação? Já que é um tema jurídico. Então, se é um tema jurídico, alguém pode entender de uma forma e outro alguém pode entender de outra. Como é um tema internacional, procure as notas explicativas do sistema harmonizado, os pareceres da OMA. A OMA tem uma farta base de dados sobre classificação e que valem para os 160 países. Procure bases de dados internacionais. Não vou fazer propaganda, vou falar de uma, que é a Zalba, por exemplo, mas tem N bases de dados internacionais de importação e exportação, algumas gratuitas, algumas pagas, em que você consegue ver, por exemplo, eu estou em dúvida em relação ao Crocs. Eu quero ver como que o Crocs é importado na Índia, na China. Afinal de contas, esse produto não é importado só no Brasil. E os 6 primeiros dígitos têm que ser iguais no mundo inteiro. Esse recado não é só para a defesa, para o importador, para o CARF, é para todo mundo. Vamos tentar descobrir, vamos errar junto com todo mundo. Se a gente vai errar, vamos errar junto com todo mundo. Vamos ver como que o mundo faz isso. Ah não, só eu estou certo aqui, só a gente no Brasil é que está certo. E está certo porque a alíquota na TEC é menor para esse produto. Não necessariamente, esse não é o critério, a gente já comentou aqui, né? Então, muita atenção para essas bases internacionais, inclusive para países que usam alíquotas flat, como o Chile, em que é irrelevante a classificação para termos tributários. As alíquotas são todas planas, então isso é pouco relevante. E, como uma das mensagens finais, veja que depois da instituição da Instrução Normativa 1464, do novo processo de consulta na Receita, que é decidido de forma colegiada e não mais monocrática, por um centro, que é o CECLAM, e que edita um compêndio, você encontra lá no site da Receita, um compêndio com as principais classificações de produtos polêmicos. Isso está à disposição, e as manifestações do CECLAM se alastram sim no tempo. Se você tiver uma dúvida e perguntar para o CECLAM, o que ele responder gera um efeito para você ao longo do tempo. Eu confesso para vocês que se eu fosse um grande empresário e importasse recorrentemente o mesmo produto, eu não deixaria isso no critério sorte e azar do julgador, como algumas empresas deixam. Eu faria uma consulta. Tá? Então, o CARF tem analisado vários desses temas. Os 3 mais comuns são o confrontamento de classificação versus consequências em relação à licença. Prevalece hoje o entendimento que consta lá no ato declaratório normativo 12 de 97, que diz que caso a mercadoria esteja corretamente descrita, com todos os elementos necessários à classificação, à correta classificação, o simples erro de classificação, quando não foi exigido um licenciamento não automático, não acarreta essa penalização por multa. Outro tema polêmico, que eu obviamente não vou aprofundar porque o meu tempo já se esgota e ele requer um seminário exclusivamente para ele, é o tema da revisão aduaneira, e que é um confronto entre o pessoal específico de comércio exterior e os tributaristas. É um confronto entre o Decreto-Lei 3766 e o Código Tributário Nacional. Enquanto a gente tiver tributaristas analisando essa matéria com um olhar especificamente tributarista, essa discussão sobre a revisão aduaneira estará poluída, como tem estado em várias discussões. E, por último, mercadorias específicas. Mas eu não vou aqui analisar se o CARF está certo ou errado nessa ou naquela decisão. Esse não é meu papel aqui. Tem analisado impressora, copiadora e scanner, tem analisado pneus de utilitários, pneus de... e outros temas mais frequentes de julgamento.
Tá? Vou deixar questões sobre esses temas, eventualmente para as perguntas que forem apresentadas. Encerro por aqui agradecendo a disponibilidade de tempo para tratar desse tema. Convido todo mundo para conhecer o Portal Aduaneiro, que é um dos meus novos filhotes, no YouTube, no Instagram. É um canal Portal Aduaneiro, onde você encontra vários vídeos aí sobre direito aduaneiro e de comércio internacional. Convido todo mundo a conhecer e agradeço ao IBRAC uma vez mais pelo convite. Muito obrigado, Dr. Trevisan. Gostaria também de parabenizá-lo. Acho que você conseguiu trazer questões bastante árduas de uma maneira muito simples e esclarecedora. Peço desculpas a todos que ultrapassamos um pouco tempo, mas eu havia obtido uma autorização com a direção do IBRAC para isso. Eu acho que a variedade de temas que transitam em torno da aplicação dos acordos internacionais de comércio no Brasil, acho que mostra que ainda temos muito a falar sobre os temas tratados hoje e vários outros que não conseguimos tratar. Mas eu acho que a semente já foi plantada hoje. Eu espero ver nos próximos seminários do IBRAC vários outros temas envolvendo a aplicação dos acordos de comércio internacional no Brasil. René, devolvo aí a palavra. Muito obrigado, Mauro. Quero agradecer também os painelistas, a Fernanda, Dr. Trevisan, Dr. Mineiro. Foi, de fato, excelente, as exposições foram excelentes, muito esclarecedoras, mostram a abrangência do comércio internacional. É claro que nós temos que tratar das questões multilaterais, das questões de meio ambiente, como fizemos também, mas também não podemos deixar de tratar das questões aduaneiras e a complexidade, embora apresentada aqui de maneira bastante simples e muito bem posta, mostra o quanto nós precisamos tratar disso. Muito bem, nós temos agora a última parte do nosso seminário, que será o anúncio dos ganhadores do Prêmio IBRAC de Comércio Internacional. Nós vamos fazer, então, um intervalo de 5 minutos e peço para que todos retornem 5 minutos, porque, obviamente, é o momento de algum suspense, já que nós vamos fazer o anúncio dos ganhadores. Tá bom? Agradeço a todos. Novamente, parabéns, Mal, parabéns, painelistas, pelo excelente painel.